Olá, turma! Como é que estamos? Graças a Deus por aqui tudo tranquilo, com as bênçãos de Deus. Hoje a gente trouxe um assunto para a gente conversar que é muito interessante e, na verdade, muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas, que é diabetes. E o que quer dizer diabetes? Nada mais é do que alteração do sangue na corrente sanguínea. E como é que a gente identifica se está ou não com essa alteração de glicemia no sangue? Fazendo os testes. Geralmente, o mais simples e mais comum teste que é feito para a gente observar se a nossa glicemia está alterada ou ela está acima dos níveis normais é fazendo aquele exame de furar o dedinho, né? Geralmente ele é feito em jejum. Como é que eu sei se a minha glicemia ela tá mais alta ou mais baixo do que o nível de referência? Primeiramente, eu preciso conhecer quais níveis de referência são esses. Então, hoje nós temos a referência de até 100 para uma glicemia normal. Então, se você fizer o teste e identificar que a sua glicemia em jejum ela está até 100, ela está normal. Não precisa você se desesperar. Mas se ela estiver abaixo de 70, olha só, quer dizer que você pode estar com hipoglicemia, ou seja, a glicemia está baixa. Se a glicemia estiver acima de 100, já corre um risco de você se tornar um pré-diabético. É a hora do sinalzinho amarelo, sinalzinho laranja. Não tem o semáforo, aquele sinalzinho de alerta? Então, é importante que a gente saiba disso. Mas quais são as consequências que isso pode vir a causar comigo, com você, caso a gente não tenha esse cuidado todo? Quando a gente está com a glicemia mais baixa, a gente tem um risco muito grande de ter algum problema neurológico. Mas o que poderia ser? Primeiramente, a tontura. Geralmente as pessoas quando estão com hipoglicemia, ou seja, com a glicemia baixa, elas apresentam tontura, a vista turva, escurecida. Elas podem apresentar uma fome em excesso. Ela pode apresentar, inclusive, enjoo. Isso pode ser sinal, sim, de uma hipoglicemia. E o corpo muito gelado. Ele começa a esfriar como se a pressão estivesse realmente baixando. Como é que eu faço para que eu evite que essa minha glicemia ela não abaixe tanto? Que eu faça o consumo de alimentos no máximo de 3 em 3 horas. Isso faz com que os níveis de glicemia eles se fiquem regulares. Obviamente, aquelas pessoas que já fazem uso de medicamentos para baixar a glicemia, ou seja, aquelas pessoas que são diabéticas, podem acontecer, mesmo elas tendo feito consumo de alimentos dentro dessas 3 horas. Dependendo da quantidade dessa medicação, ela pode sim vir alterada. Outro ponto, talvez, ou não tão menos importante, é a glicemia alta, ou seja, a hiperglicemia, que é quando a glicemia ela vai se alterando e passa principalmente dos níveis de 115, 120. Quando uma pessoa apresenta uma glicemia de até 110, 115, ela é considerada pré-diabético. Não quer dizer que ela já está diagnosticada com diabetes. E isso, gente, eu estou falando para os casos de pessoas que nunca apresentaram diabetes alterada. Isso não serve para aquelas pessoas que já são diabéticos, diagnosticados diabéticos e que apresentam essa glicemia estando normalizada com a medicação. Eu estou falando daquelas pessoas que nunca apresentaram glicemia alta e que elas vêm fazendo essa alteração. Horas ela está mais baixa, horas ela está normal e horas ela está alterada. Mas como é que, professor, eu posso saber se eu sou realmente uma pessoa que já sou considerado diabético? É preciso fazer investigações. Não é somente com a sua glicemia em jejum feita uma única vez, de repente que a sua glicemia ela deu 130, que você já seja considerado um
paciente ou uma pessoa diabética. Não. São feitas investigações. Existe a glicemia feita em jejum, existe a glicemia feita após o almoço, que é chamada pós-prandial, e existe também um outro exame que é feito para diagnosticar os níveis de glicemia durante um período de 2 a 3 meses anteriores, que é o chamado exame glicemia glicada ou glicosada. São exames que são feitos em laboratórios e que eles vão investigar se realmente a pessoa apresenta essas alterações durante esse período. Outro sintoma que algumas pessoas apresentam é sede excessiva. Às vezes ela dorme muito. Inclusive tem alguns diabéticos que relatam pra gente que quando a glicemia está alterada, eles ficam com muito sono. Da mesma forma, se a glicemia estiver baixa. E isso pode acontecer com certeza. Então, é importante que a gente fique ligadinhos, observando o que o nosso corpo está reagindo, se realmente a gente está fazendo uma alimentação saudável, fazendo uma atividade física mesmo que seja moderada, para que a gente venha a estar cuidando dessa nossa saúde. E aí é importante também frisar que alguns alimentos, eles não são saudáveis para as pessoas que são diabéticas. O primeiro deles é o quê? Obviamente o açúcar puro. Mas não somente o açúcar puro, ele é considerado um alimento vilão. A gente tem os alimentos refinados que são transformados em glicose após eles entrarem na nossa corrente sanguínea. E é muito importante que a gente saiba evitá-los. Primeiro identificar quais são, e assim que a gente consegue identificar quais são esses alimentos, a gente não colocar na mesa da gente, né? Então, assim, vamos lá, alguns alimentos que não são saudáveis, não são indicados, mesmo para você que não seja diabético. O arroz branco, ele não é um alimento saudável. Por quê? Justamente pela coloração, ele é branco, ele já foi lavado diversas vezes, as propriedades nutricionais dele já foram diminuídas, na verdade quase isentas. Então, como é que a gente pode melhorar? Eu posso modificar a minha alimentação. Eu não vou deixar de comer arroz, mas eu posso escolher um arroz mais saudável. Eu posso escolher um arroz parbolizado, que tem um índice de glicose bem baixo. Eu posso também trocar esse arroz branco por um arroz integral, que é rico em fibras e também vai diminuir a absorção dessa glicose na corrente sanguínea. Então, são duas opções que a gente pode sim estar fazendo essa troca e consumindo um alimento mais saudável. Professora, mas é tão ruim comer um arroz parbolizado, comer um arroz integral. Gente, o segredo todo está na preparação. Às vezes a gente não quer comer um arroz integral, porque às vezes até a questão visual dele é diferente, ele é um pouco diferente do arroz branco. A gente pode fazer um arroz temperado, um arroz com carne, um arroz com verduras, um arroz com legumes, nossa. Da mesma forma a gente pode fazer também com arroz parbolizado, que ele tem um cheiro um pouquinho mais específico. Então, vai da sua criatividade também. Com relação aos outros alimentos que sejam, vamos dizer assim, refinados. Macarrão é um alimento que você deve, quando for comprar, que você deva escolher aquele que seja integral. Na realidade, gente, as massas, nossa farinha de trigo, pães, qualquer tipo de massa, a gente deve escolher aquelas que sejam de massa ou de farinha integral. E não da farinha branca, porque são farinhas refinadas, certo? Açúcar, aquelas pessoas que não são diabéticas, melhor tipo de açúcar para ser consumido, obviamente, vai ser o açúcar mascavo, porque ele tem uma quantidade de nutrientes bastante elevadas. Professora, mas eu não gosto muito do sabor do açúcar mascavo. Ok, a gente pode trocar esse açúcar mascavo por açúcar demerara, que também tem no mercado, não é tão caro. Na realidade, hoje a gente encontra o açúcar demerara quase no mesmo valor do açúcar branco, certo? Então, essas duas escolhas também, gente, elas são essenciais. Mas para você que é diabético, você não pode estar consumindo de forma nenhuma açúcar, nem mel, tá? A gente precisa consumir o adoçante. Pessoas que são diabéticas, diagnosticadas diabéticas, mesmo que a diabetes ela esteja controlada,
é a necessidade de utilizar o adoçante. E qual é o melhor adoçante que existe? Gente, nada melhor do que stevia. Nada melhor do que stevia. Ah, mas a stevia ela tem um gostinho tão ruim, amargo. A gente vai acostumando devagarzinho. O importante é que você não faça consumo nem de mel e nem de açúcar, porque isso pode sim vir afetar a sua glicemia, fazer essa alteração na sua glicemia e aí você não ter sucesso no seu tratamento para diminuir ou deixar essa glicemia em níveis regulares, certo? Uma outra dica importante também que faz com que a gente melhore esse nosso resultado glicêmico é consumir alimentos ricos em fibras. Mas quais alimentos são esses ricos em fibras? Gente, todos os alimentos que têm casca, eles são ricos em fibras. Principalmente se você consome a casca, tá bom? A maçã, pera, uva, alimentos que a gente consegue comer a casca, nossa, não deixe. E aqueles alimentos que você consegue preparar as cascas em uma outra preparação, também é importante. Como, por exemplo, fazer o aproveitamento integral da banana, fazendo receitinhas com as cascas de banana, que também são muito ricas em fibras. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado alimentar. E não esquecer de que atividade física. É muito importante que a gente tenha esse cuidado na realização da atividade física, para que a gente possa ter um resultado melhor, além do nosso condicionamento físico, a gente também tem um resultado melhor em níveis de colesterol, que eles voltam a fazer o trabalho deles normal e o nosso colesterol ele vem a se normalizar aqueles níveis que não são muito normalizados. A nossa glicemia também, ela tende a melhorar com a atividade física. Não esquecendo, gente, que é muito importante também o consumo de água. Muito importante o consumo de água. Não se esqueçam de jeito nenhum das dicas que a gente deu por aqui, tá certo? A gente volta assim que possível com mais dicas para vocês. Um beijo no coração de cada um. Tô morrendo de saudade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.